visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oi, crianças! Que bom que vocês estão aqui. Eu estou lendo este trecho da Bíblia, da Palavra de Deus, e eu me lembrei de uma história muito bonita que eu quero contar para vocês. E aconteceu de verdade, há muito tempo atrás, há 503 anos atrás. Faz tempo, não é? Você já ouviu falar em reforma? O que é reforma? Reforma de casa, de uma sala ou de um banheiro, um móvel, uma roupa. Mas para que serve a reforma? Reforma serve para modificar algo que estava em mau estado e tornar em bom estado. Então, sabe aquela roupa que não cabia direito em mim? Eu reformei e agora ela ficou bonita, ficou elegante, fiquei bem vestida com ela. E hoje eu vou falar para vocês de uma reforma que aconteceu na igreja. Não era uma pintura nova, nem quebrar a parede, nada disso. Ela se chamou Reforma Protestante e aconteceu em 1517, há 503 anos. Sabe, naquela época a igreja já não estava mais ensinando a palavra de Deus e as pessoas estavam se afastando da igreja de Deus. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu preciso dar um exemplo. Imaginem só que vocês ganharam um punhado de balas. Quem não gosta de uma balinha, não é? Mas eu preciso saber se você merece mesmo ganhar esse punhado de balas. Vamos ver. Você desobedeceu a sua mãe algum dia? Acho que sim. Então vai perder uma bala. Você sentiu raiva de um colega da escola? Vai perder outra bala. Você não fez a lição de casa e falou que fez? Também não merece mais a bala. Você já pensou se você tivesse que fazer tudo certinho e ser perfeito para ganhar essas balas, para ficar com todas elas? Você ganhou um presente. Como assim? Você vai perder tudo isso? É impossível a gente ser perfeito, não é verdade? Pois é. Agora pensem que este presente é a salvação, a vida eterna, o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. A igreja naquela época estava ensinando que para as pessoas receberem a salvação, o perdão dos pecados, tinham que fazer tudo certo, ser perfeito. E as coisas ainda pioraram quando começaram a vender as indulgências. Quê? Ah, sim, indulgências. A pessoa tinha que pagar para poder então receber a salvação. Era um pedaço de papel. Já pensou? E em meio a tudo isso, um monge que morava lá na Alemanha, que se chamava Martinho Lutero, ele começou a pensar nas coisas que estavam acontecendo e ele tentava fazer o melhor que podia. Ele tentava ser uma boa pessoa, mas ele via que não conseguia e isso deixava ele muito triste. Ele tinha muito medo e muita culpa, ele sentia muita culpa por causa disso. Aí ele resolveu então fazer o quê? Ler mais e mais ainda a Bíblia. Sabe, naquela época a Bíblia não era tão fácil assim, não tinha Bíblia em todo lugar, não tinha Bíblia escrita em todas as línguas, mas ainda bem que Martinho Lutero pôde então estudar muito a Bíblia. Aí ele começou a ler, começou a entender que as coisas não estavam certas não. E foi quando ele leu aquele trecho de Romanos 1,17 que dizia assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O coração dele se alegrou e ele entendeu qual era a verdade.
Lutero não guardou somente para ele essa descoberta, estudou mais ainda e escreveu 95 pontos que a igreja estava errando e que precisava corrigir. Vocês se lembram o que é a reforma? Modificar algo que está errado em mau uso para bom uso. Ele foi até a porta principal da igreja e pregou lá as 95 coisas que ele escreveu. Era 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante. O que vocês acham que aconteceu? Será que todo mundo concordou com Lutero? Não. Lutero foi perseguido. Muita gente discordou com ele, mas Lutero era firme. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa e aí ele dizia assim: prova lá na Bíblia que eu estou errado. Difícil, não é? Mas muita gente também concordava com Lutero e seguiu, falando sobre as novidades para as outras pessoas. Lutero passou o resto da sua vida ensinando sobre as verdades da Bíblia. E também ele fez traduções da Bíblia para que mais e mais pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus. Agora eu preciso falar para vocês sobre 5 pontos que resumem tudo aquilo que Lutero escreveu. 5? Sim, 5. Olha só, cabe na nossa mão. Abra a mão assim. Vamos ver o que vai acontecer. São as 5 solas. Solas? Mas o que são solas? Solas quer dizer somente, só. Vamos ver comigo quais são as 5 solas? Você que tem aí a Bíblia e que já sabe ler, pegue, vamos acompanhar comigo. E você que ainda não sabe ler a Bíblia, não tem problema. Escute, peça para que alguém abra a Bíblia junto com você. Só as Escrituras, sola Escritura. Tudo aquilo que nós fazemos, cremos, deve estar de acordo, em obediência com o que está lá na Palavra de Deus, a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só Cristo, sola Christus, somente através de Cristo Jesus é que nós podemos nos reconciliar com Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só a graça, sola gratia. A graça é um presente, nós não merecemos. A salvação é um presente de Deus. Nós não fazemos nada para termos a salvação. Foi Jesus quem pagou pelos nossos pecados lá na cruz, nos dando a salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Só a fé, sola fide. Foi Deus quem nos deu a fé. É Deus quem coloca no nosso coração acreditar que Jesus é o nosso Salvador. A fé é um dom de Deus. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só a Deus glória, só lhe deu glória. Tudo que fazemos, tudo mesmo, deve ser para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve estar em primeiro lugar, honrar Deus, servir ao Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes pra não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá, por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. Ei, crianças, vocês conseguiram guardar na memória as 5 solas? Só a Escritura, só Cristo, só a fé, só a graça e só a Deus glória. Uau, que aventura foi essa, não é? Sabe, nós devemos sempre nos lembrar, no dia 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante, o dia em que a Bíblia começou a ser usada da forma como ela deve ser mesmo. Nós devemos ser sempre gratos, porque Deus agiu no coração de pessoas comuns para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. E nós, o que devemos fazer? Devemos continuar a estudar cada vez mais a Bíblia, aprender muito sobre ela, para que também nós possamos contar aos outros sobre as boas novas de Jesus Cristo. E assim, muitas pessoas, pela ação de Deus, pela graça, pela fé em Cristo Jesus, sejam salvas, tenham a salvação. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia e de amor. Obrigada pela fé, pelo dom da fé que o Senhor coloca nos nossos corações. Obrigada por Jesus Cristo, aquele que é o nosso meio para chegarmos até o Senhor. Obrigada pela sua palavra que nos ensina e que a nossa vida seja somente para honrar, para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau!